amado. Amém, irmãos? Tome seu assento. Uau! Aconteceu agora de noite o mesmo efeito que aconteceu pela manhã. Quem é que estava aqui no culto da manhã? Alguém estava? Lembra o que aconteceu, pastor Wagner? Foi começar o culto da manhã e eu olhei aqui, não tinha 80 pessoas. Lembra, Eric? E eu disse, olha, hoje não adianta, com essa chuva toda, né? Durante a madrugada eu disse, deu no que deu. Paciência, nós tínhamos 80 irmãos. Eu fiquei aqui na frente, louvando, adorando. E na hora que a gente foi começar a palavra, estava cheio de gente. Eu digo, meu Deus. Aí perguntei para os irmãos, parou um ônibus de excursão aí na frente? E agora a mesma coisa. Que bom, que bom. Gente, quem nos visita hoje? Levanta a mão. Olha, que bênção. Vou pedir para vocês ficarem em pé. Fica melhor para a gente enxergar daqui quem é que está nos visitando. Vocês são muito bem-vindos. Pedir que os nossos irmãos que estão próximos aos nossos visitantes, deem um abraço neles, ali atrás, aqui ao lado direito, aqui no meio. Dá um abraço neles, saúda eles com a graça e com a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, no próximo domingo, nós vamos ver, pela primeira vez aqui, um testemunho em Libras, linguagem brasileira de sinais, do Edson. Nós até íamos passar hoje, eu recebi com muita alegria da Duda o testemunho do Edson, e ela interpretou para mim, e Deus está fazendo algo grandioso nessa comunidade aqui da igreja. E hoje, para a graça de Deus, está o Luciano aqui. O Luciano é uma bênção, feliz em vê-lo. Um homem trabalhador, trabalha lá no Assum, na casa do nosso rei do óleo aí. Foi lá o batismo dele, não é, Sabrina? Que bênção, né? Graças a Deus. Deus está fazendo coisas grandiosas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo de número 10. Eu quero falar para você hoje algo que aponta para comportamento. E me chamou muita atenção essa arte aí, que eu passei ontem e nosso pessoal de mídia já preparou uma ovelha cercada de lobos, maduros para conviver. Como é que uma ovelha convive com um lobo? É difícil. Mas a palavra de hoje é sobre comportamento, porque nós temos que ensinar a igreja. Nós estamos aprendendo e nós precisamos estar maduros, porque hoje, lamentavelmente, não está se falando da volta de Jesus. Não está se falando mais da vinda do Senhor. Quase ninguém mais diz como será o céu. E nós ainda estamos tendo a oportunidade de aprender enquanto estamos aqui na terra. Às vezes nós pensamos que a igreja é um lugar onde não existem problemas, onde não existem dores, onde não há decepções. Um lugar que a gente simplesmente adora e glorifica a Deus para sempre. Eu quero corrigir você, isso não é igreja. Isso é o céu. Quando chegarmos no céu vai ser assim. Mas hoje nós estamos na igreja, e a igreja é um hospital. Todos que estão aqui precisam ser tratados. Se nós estamos aqui é porque nós precisamos ser tratados. Eu quero ensinar hoje à igreja que devemos estar maduros para conviver. Leia a palavra comigo no verso 16 do Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 10. Diz a palavra, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Novamente, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Uma das grandes provas de maturidade cristã é você estar qualificado para abrir mão da sua reputação e não abrir mão da sua consciência.
Muitas vezes nós trazemos da sociedade aquela ideia de estarmos preocupados com a nossa reputação, e isso é bom. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, maturidade e conhecimento não é descobrir quem fala mal de nós, é saber como nós nos portamos depois que descobrimos que alguém fala mal de nós. Interessante isso aí, não é? Diz para quem está do teu lado, não é fácil, não é? Às vezes a gente acha que a maturidade é, olha, eu descobri quem fala mal de mim, agora eu vou execrar essa pessoa, não quero mais ela na minha vida. Mas a Bíblia está ensinando aqui que maturidade é você saber que estão falando de você e ainda assim estar como um cidadão dos céus, aqui nessa terra. Existem pessoas que nos elogiam quando nós estamos presentes, mas nos criticam quando nós viramos as costas. Eu quero dizer para você hoje, escolha bem a mesa que você vai sentar. Você pode dar um amém por isso? Amém. Outra coisa também, escolha bem qual é a mesa que você vai ter que levantar. Tem mesas que você tem que levantar. Tem que ir embora. Parece agressivo isso, mas eu estou pregando para uma igreja que tem que aprender sobre comportamento. Pessoas demonstram carinho na frente, porém agem com dissimulação nos bastidores, e isso dói. Dói porque a gente nunca vai se decepcionar com quem está longe. Você está perto de alguém aí? Quanto mais próximo, mais você vai se decepcionar. Eu tenho um irmão de criação meu, eu estava conversando com ele alguns assuntos meus, né? E estava trocando uma ideia, acho que essa semana eu estou indo a Porto Alegre, a gente vai conversar um pouco. E eu quero aprender e pedir alguns conselhos para o Hélio, né? E ele, como investigador de polícia aposentado, estava me dando algumas dicas. Eu quero que você desenvolva duas habilidades, duas virtudes fundamentais que nós vemos nesse versículo: prudência e simplicidade. Eu, quando preparava a palavra, eu descobri que na filosofia a serpente representa discernimento, atenção e cautela. Minha esposa quase enlouqueceu comigo, vai pregar sobre serpente, eu digo, é isso aí. Por quê? Nós, aqui quem é legendário, anda na montanha, anda no mato. E eu vou ser sincero para vocês, às vezes dá um certo medo. Às vezes a gente fica pensativo de andar no mato. Por quê? Porque lá tem serpente. Mas deixa eu dizer para você, a serpente, se ela está no mato e um legendário, esses homens aí de boné com número e camiseta laranja, vai caminhando, se a cobra está no teu caminho, sabe o que ela faz? Ela sai. Eu disse para a Rosane, você só é picado por uma cobra quando você pisa nela. Ela, para se defender, te pica. E aí envenena. As que são venenosas, né? As que não são venenosas, algumas como a caninana gaúcha aqui, ela é bem agressiva. Essa se avança, mas as outras não, as outras são de emboscada, quando querem alguma coisa. Mas a cobra é prudente. A cobra, a serpente, ela tem discernimento para não comprar briga com ninguém. Nós estivemos na selva amazônica, e na selva amazônica eu me abracei num jacaré. Em uma aldeia de índios, eu queria trazer aquele jacaré para mim. Tem uma foto lá, eu abraçado, o jacaré enorme, colocaram ele no meu colo, eu disse, eu quero um desses aqui para mim. Não quero mais ele só como um símbolo na camiseta, eu queria ter um bicho desse para criar em casa. Achei lindo o jacaré. Mas aí os índios disseram assim para mim, agora larga o jacaré e pega essa aqui, ó. Era uma filhote de sucuri, bem pequenininha, aproximadamente uns 4,5 metros, 5 metros. E eu não quis nem chegar perto. Por quê? Porque a cobra, a serpente é prudente, mas também não dá para a gente ser muito bobo perto dela. E a pomba, esse versículo fala, e na filosofia, diz que ela representa pureza, sinceridade e ausência de maldade. E nós conversávamos com pastores aí, e eles estavam me dizendo que como está difícil hoje de conviver na fé, conviver dentro da igreja. E eu tive que concordar com eles. Mas, em outras palavras,
Jesus está querendo nos ensinar nesse Mateus 10:16 o seguinte: não sejam ingênuos, mas não se tornem maldosos. Tem uma grande diferença nisso. O Senhor não quer, e essas palavras são do Senhor Jesus, que nenhum de nós seja ingênuo. Diz para quem está do teu lado aí, não seja ingênuo. Às vezes a gente acha que o crente tem que ser ingênuo. Não, você não tem que ser ingênuo, mas também você não tem que ser maldoso. Então isso aí nos ensina o seguinte: primeiro, maturidade é aceitar que nem todo elogio significa lealdade. Elogio é o que você fala na frente da pessoa. Lealdade é como você se comporta quando ela não está presente. Uau! Interessante, né? Isso é palavra ou não é palavra? O Senhor Jesus que está ensinando. Judas se aproximou de Jesus como um beijo. Só que aquele gesto de aparente afeto indicava uma traição. Quando nós vamos no Getsemane, no cenáculo, e quem já esteve em Israel pôde ver que no cenáculo eles estavam jantando juntos. Eles estavam no momento de comunhão. E saíram do cenáculo, cruzaram o ribeiro do Cedron e foram para o Getsemane. E Judas, então, ele jantou com Jesus. Ele partiu o pão, ele bebeu o cálice com o Senhor Jesus, mas instantes depois, você vê lá em Mateus 26:49, e logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. E o que me intriga, e aí que eu vejo que é amadurecimento, quando a gente consegue reagir bem a isso, o que me intriga é que como é que Jesus falou com Judas? De que ele chamou Judas? Amigo. Eu já vou te dizer por que ele fez isso, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus chama Judas de amigo, ele estava sendo 100% sincero. Muito embora ele soubesse que Judas iria traí-lo. E quando Jesus chama Judas de amigo, eu entendo que Jesus está chamando ele como sempre chamou. Mas o que vem depois é que eu entendo que Jesus está abrindo o coração e dizendo: com um beijo traístes o Filho do Homem. Eu entendo que Jesus, de outra sorte, está dizendo o seguinte: pode me trair, mas não precisava me beijar. Não precisava vir aqui, me dar um beijo, aponta e diz assim: é aquele ali, ó, o barbudo de cabelo comprido, de branco. Então nem todo abraço é aliança. E nós estamos numa igreja que a gente está toda hora fazendo força para abraçar uns aos outros, não é? Sim ou não? Mas eu quero te ensinar uma coisa: o urso também abraça. Alguém gostaria de estar no Alasca recebendo um abraço de urso? Imagina quando ele fecha os braços. Então nós precisamos criar entre nós um ambiente que o abraço é de verdade. Para você aprender isso, levanta no teu lugar e abraça quem está do teu lado aí. Dá um abraço nessa pessoa, garante para ela, não é um abraço de urso, tá? É um abraço de alguém que ama, é um abraço de alguém leal. Isso. Isso aí, volta para o teu lugar agora, senta no teu lugar. Nós como igreja precisamos aprender a ter esse ambiente. Só que eu quero que você lembre, o urso também abraça. Nem toda palavra bonita é admiração, nem toda pessoa que se aproxima deseja verdadeiramente o nosso bem. Isso não significa que nós vamos viver na igreja desconfiados de todos. Pelo contrário, nós vamos saber o que está acontecendo e vamos ter a maturidade de entregar para Deus e não buscar vingança. Não buscar justiça própria. Por quê? Porque uma vida de suspeita constante também adoece a alma. Se você não confia em ninguém, você está com a sua alma doente. Significa que nós temos que viver e conviver, mas não entregar o nosso acesso profundo a pessoas porque alguém nos diz uma palavra bonita. Quantas mulheres, eu creio que aqui hoje tem, que receberam uma palavra bonita no altar: eu estou contigo até que a morte nos separe. Mas não veio a morte e houve a separação. Ou seja,
A palavra era bonita, mas não teve efeito nenhum. Elogios revelam que a pessoa sabe dizer. Lealdade é o que ela guarda no coração. Pessoa madura não se deixa seduzir facilmente. Pessoa madura observa o caráter, a constância e os frutos. Você está casada, mulher. Você tem a obrigação de olhar para o seu marido e observar caráter, confiança, frutos, constância, seriedade. Quem fala mal de todos para você, certamente vai falar mal de você quando você levantar da mesa. É difícil, não é? E nós temos aí pregadores como o Tiago Brunet, né, e ele prega muito isso, né, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Se você está convivendo com um fofoqueiro, eu digo, você já percebeu. Se você ouve a fofoca de alguém, você é a próxima vítima. Fica tocando aquela musiquinha de sertanejo, que eu não curto muito, sou mais de música nativa, mas não tem uma música sertaneja que diz assim, ó, quem será a próxima vítima agora? Quem andava pelos bailões da vida aí? Tem ou não tem? Você vai ser a próxima vítima. Então, quando o ambiente se voltar para a fofoca, eu não me entreguei, eu só ouvi isso aí, eu gravo música muito facilmente. Para mim, ouvir a música passando na rua uma vez só já é o bastante. Mas tem gente que sabe decor. Quando você ouve a fofoca, é hora de levantar e ir embora. Quando alguém está desfazendo de alguém que é irmão seu, levanta e vai embora. Não aceita. Não aceita. Isso é ser igreja. Segundo ponto, prudência é perceber, sem precisar anunciar, tudo aquilo que você percebeu. Se você sabe de uma coisa e a outra pessoa não sabe que você sabe, você está em vantagem. Jesus sabia ou não sabia quem era Judas? Vai ali no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, verso 64, o que está escrito ali? Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Você acha que Jesus ficou surpreso? Olha, Judas me traiu, ele já sabia. Ele sabia os que não criam nele. Jesus sabia que na hora da cruz, ele estaria só. Não tinha mais multidão, não tinha seguidores, e só restou um discípulo. Você lembra quem? João. Ao lado de Maria, por isso Jesus disse, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Porque cuida um do outro. Os outros discípulos não estavam com ele, ele estava sozinho. Aqui nós encontramos uma poderosa lição. Nem tudo que nós sabemos precisa ser dito, ao menos imediatamente. Repete para quem está do teu lado aí, nem tudo que nós sabemos precisa ser dito. Tem coisa que é melhor você não dizer, mas saber. Tem momentos que confrontar é necessário, mas a gente confronta quando traz dano para a comunidade, quando todas as ovelhas estão sofrendo dano, são machucadas por algum comentário. Se não ameaça a saúde da comunidade, a Bíblia traz, e eu já estou cansado de ensinar, não digo que eu estou careca porque eu tenho muito cabelo ainda, nas laterais. Mas eu estou ensinando já há muitos anos. Mateus 18, verso 15. Abre a Bíblia e vê o que está ali. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não ouvir, chama 2 testemunhas e confronta novamente. Se ainda assim não te ouvir, aí pega e traz para a igreja. Então, nós tratarmos o irmão que está faltoso conosco é uma conversa pessoal, de correção e de amor, conforme Mateus 18, 15. Então, tem confronto que não produz arrependimento, só amplia a discussão. Para que você vai fazer isso?
Às vezes, o marido e a mulher se desentendem, por quê? Porque querem confrontar o que um falou, o que o outro falou, o que um pensa, o que o outro pensa. E isso só aumenta a discussão, a negação e a manipulação. É assim que funciona. Então, nesses casos, maturidade não é entrar em guerra para provar o que você sabe. É você saber e ainda assim não se vingar. É você saber e ainda assim não jogar na cara do outro. Eu já falei aqui na igreja, eu recém-casado. Gente, eu saí de uma casa onde a educação era muito austera. Demais. Então, nós tínhamos que fazer tudo que se fazia em casa, todos nós fazíamos. E eu sempre tive o cuidado de nunca errar em momento algum com as regras da casa. Minha mãe chegou antes, ela impôs as regras. Eu sou o caçulo da família. Não tinha direito a quase nada. Se eu estivesse só comendo, bebendo, me vestindo ali, eu já tinha que ficar quieto e agradecer a Deus. Então, nós não podíamos sujar o banheiro. Para alguns homens acham que o símbolo da masculinidade é você fazer xixi de pé, né? Pois é, mas lá em casa tinha 3 mulheres. E a mãe obrigava a gente a fazer xixi sentado. Ô mãe, mas ninguém faz. Ela dizia, e daí? E ela usava alguns termos assim muito convincentes. Se eu encontrar um pingo de urina na tampa, quem usou por último vai lamber a tampa. Eu disse, não. Aí passou dos limites. Então eu me secava no box. Por quê? Porque eu não podia nem molhar o banheiro. Imagina se ela acha que um pingo de água era urina. Não ia lamber o chão nem nada. Mas quando eu casei, e quando a gente casa, que coisa boa, parece um grito de liberdade, né? Primeiro banho que eu saí, gente, Rosane entra no banheiro, e eu saindo do banho, e eu boto o pé, foi só o pé, foi só isso aqui, ó, no piso. Gente, parecia que eu tinha casado com a minha mãe. O piso é para a gente pisar quando está seco. Quando a gente está tomando banho, te seca no box, mas na hora, opa! Fechei o box, me sequei e saí. Alguns dias depois, a Rosane estava com pressa. E saiu do banho na corrida. Vamos lá, está pronto isso e aquilo. E ela pisa no piso, faz o contrário do que ela disse e foi se secar ali. Gente, eu entrei no banheiro a 1000, olhei aquela cena e disse para ela, está precisando de alguma coisa, amor? Ela me olhou, não, por quê? Eu olhei para o piso. Quando eu olho para o piso, ela olha para mim. Sabe o que eu fiz? Eu sabia que ela estava errada. Mas olha o nível de maturidade que eu tinha, não questionei. Você sabe o que é maturidade? Sábio. Isso é maturidade. Às vezes você quer expor que você também sabe. Diz carinhosamente para quem está do teu lado e fica quieto. Não fala nada. Saber permanecer em silêncio não é fraqueza, às vezes é domínio próprio. Você ficar em silêncio é domínio próprio. Mas tem gente que acaba o casamento porque entra numa discussão boba. E às vezes tem pessoas que acabam um relacionamento entre irmãos por causa de uma discussão boba. Pessoas vão embora da igreja, se sentem, saem machucadas. Por quê? Porque alguém não se manteve em silêncio. Então nós precisamos aprender a ficar mais em silêncio do que falar. Terceiro ponto, perdoar não significa devolver o mesmo nível de acesso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Durante anos na minha vida eu vi gente pregar dizendo o seguinte, perdoar é esquecer. Bonito, romântico, mas não presta para nada. Quem você perdeu, você esqueceu o que aconteceu? Sim ou não? Perdoei muitas pessoas, mas nunca esqueci. Muitas pessoas me perdoaram, porque eu também magoei muita gente, ofendi, distratei, e essas pessoas nunca esqueceram, mas me perdoaram. Então, perdoar não é esquecer. Jesus ensina a perdoar, mas diz para não ser ingênuo, para ser simples, mas para ser prudente. Perdão e confiança não são exatamente a mesma coisa. Às vezes a pessoa quer perdoar
e está na igreja, e porque ninguém explica, você entende errado. Perdoar é uma coisa, restabelecer a confiança é outra coisa. Os irmãos entenderam? Vou explicar de um jeito mais prático. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todos entenderam? Amém. Eu sabia que ia ficar mais fácil. O perdão pode ser uma decisão unilateral. Eu libero você da ofensa sem propor vingança. Mas a confiança precisa ser construída por meio de verdade, arrependimento, mudança e constância. O perdão, sabe como é que você resolve? Dizendo uma simples frase: eu te perdoo. Quando você fala, eu te perdoo, você abre mão da vingança. Pisou no piso molhado do banheiro. Eu te perdoo. Agora, restabelecer a confiança, vai ter que se secar muito ainda dentro do box. Nós podemos perdoar alguém e ainda assim reconhecer que essa pessoa já não vai ocupar o mesmo espaço de intimidade na nossa vida. Você compreende isso? Você vai perdoar, mas a pessoa não vai ter mais intimidade que tinha. Por quê? Porque ela traiu a confiança. É digno de perdão? Claro que é digno de perdão. Diz para quem está do teu lado: e você é crente. E crente perdoa. Não leva para a vida inteira, não mantém o outro amarrado, perdoa. Mas a reconstrução da confiança é algo difícil demais. É delicado demais e às vezes nunca mais vai acontecer. Jesus amava a multidão, ensinava os discípulos, caminhava perto de 12, mas compartilhava momentos mais íntimos com Pedro, Tiago e João. Eu quero fazer um pedido. Se você é novo convertido e veio para essa casa, não abre a tua vida para todo mundo. Todo mundo é muita gente. Procura um pastor, procura um líder, procura um irmão, procura uma irmã de confiança. E aí você fala. Não sai falando para todo mundo. Não vai te adiantar nada. E hoje, nós estamos vivendo um tempo que ministérios estão se desintegrando. Que triste isso, não? Não é só na igreja evangélica brasileira. Ao redor do mundo está havendo um efeito. Os pastores querem viver de show, viver de performance, quando a igreja precisa de palavra. Se você precisa de performance, busca um outro lugar. Aqui não é o lugar. Aqui é o lugar de palavra. Você vai ouvir pastores após pastores pregando nesse púlpito palavra, para que nós tenhamos uma igreja madura. Irmãos, presta atenção no que aconteceu hoje de manhã. Quase ninguém no começo, daqui um pouco lotou. Olha o que aconteceu agora de noite. As pessoas estão vindo, é com chuva, é com raio, é com trovão. Eu recebi, próximo das 2h05, um alerta vermelho. Meu telefone tocou, fui ver o que era, pode ser algum irmão da igreja, e o alerta vermelho da Defesa Civil. Poxa, não foi nem laranja dessa vez, alerta vermelho. 2h05. 2h09, deu um trovão aqui, um raio que caiu, próximo à zona norte da cidade, que eu acho que todo mundo acordou. Eu disse: poxa, mas é rápido esse negócio, hein? Quase chega junto com a Defesa Civil. Então, presta atenção. Maturidade é compreender: eu posso amar sem confiar cegamente. É duro ouvir isso aí, né? Eu não ouvi um amém. É difícil. Você prega uma coisa dessa, é difícil alguém dar amém. Por quê? Porque nós temos que confiar como irmãos, mas isso não é confiar cegamente. Ame, mas não confie cegamente. Eu posso perdoar sem entregar a quem me traiu a mesma proximidade. Presta atenção. Você tem que ser prudente como a serpente. Não arruma confusão. Diz para quem está do teu lado aí: não arruma confusão. Mas depois que você não arrumar a confusão, não traz a confusão para dentro da tua casa. Hoje um pastor pregando, ele estava falando, né, sobre a casa dele, e eu fiquei admirado. Fiquei admirado. Ele disse para a Rosane: poxa vida, que dureza. Ele disse: mas a minha casa é meu refúgio. Eu vou trazer para cá quem vai desestabilizar a minha casa.
Minha casa é meu porto seguro, vou trazer um navio de guerra para cá? E eu disse, meu Deus, realmente a gente ainda trata com muito amor. Trate com respeito as pessoas, sem compartilhar os seus segredos. Presta atenção, você vai abrir a sua vida, entende isso, crente, pelo amor de Deus, uma vez na vida, você vai abrir a sua vida para quem merece ouvir, para pessoas que são íntimas, e isso é coisa de Deus. O que a palavra diz? Os segredos do Senhor são para os que o buscam. Você tem que buscar para receber segredos de Deus. Deus não fica revelando segredo para todo mundo. E eu quero te dizer uma coisa. Eu posso desejar o bem depois de perdoar, sem permitir novos abusos. E muitas vezes você vai perdoar, mas vai manter uma distância regulamentar. Eu posso conviver sem transformar a pessoa em minha confidente. Tem gente que não cresce, por quê? Porque abre a vida para todo mundo. Nem todos querem o teu bem. Nem todos querem o teu sucesso. Perdão, anota isso que eu vou te dizer agora, vou te dar um ouro agora, tá? Perdão limpa o coração, mas limite preserva a vida. Perdão limpa o coração. Se você está magoado, está ofendido com alguém, se alguém te feriu, perdoa. Por quê? Porque o seu coração vai ser limpo. Por que eu perdoo? Porque o meu coração fica limpo, eu não posso pregar de coração sujo. Você imagina eu vim pregar aqui cheio de ódio, cheio de ira, destilando um fel aí que não pode ser comum a pregadores da palavra. Não posso fazer isso. Mas eu posso estabelecer limites para proteger a minha vida. Então, limpe o coração com perdão, mas imponha limites para proteger a sua vida. Conviver por respeito não significa viver de aparência. Paulo nos dá uma orientação muito equilibrada. Romanos 12, 18. Abre a palavra e lê aí. Às vezes a gente distorce a palavra, né? O que a gente diz? Tem que viver em paz com todo mundo. Sim ou não? Não. E não é pegadinha. Leia a palavra. O meu povo se corrompe porque não tem o quê? Conhecimento. Não tem o conselho. Paulo começa, Romanos 12, 18, de uma forma muito inteligente. Como é que ele começa? Se possível. Diz para quem está do teu lado, às vezes vai ser impossível. Às vezes não é possível. E é triste isso, mas nós somos igreja, a gente tem que aprender, irmãos, nós temos que ter um comportamento nessa casa cada vez melhor para a gente poder pregar só sobre a volta de Jesus, sobre para onde a igreja vai. E eu quero encontrar cada um de vocês no céu, e vou dar uma garantia para vocês, eu vou estar lá, não importa quanto tempo demore, eu vou estar lá, que bom, vamos nos encontrar lá. Mas nessa terra ainda, se possível, tem um outro entre vírgulas ali, o que diz? Quando depender de vós, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós somos chamados para viver em paz. De que forma? Quando é possível e quando isso depende de nós. Às vezes depende do outro, o outro é que vai escolher. Você não está vendo aí Irã e Estados Unidos toda semana assinando um acordo de paz, e no mesmo dia, um bombardeando o outro? Não é possível, não tem paz. O profeta já nos disse, ouvireis dizer paz, paz, quando não há paz. Gente, dá uma sacudida em quem está do teu lado aí. Deixa eu te lembrar algumas coisas essa semana. Sacode essa pessoa, dá uma sacudida nela. Presta atenção. Venezuela, 7,3 na escala Richter. Um tremor de terra, nunca visto naquele país, destruiu muita coisa. Colômbia, 7,2 na escala Richter, a escala que mede os sismos ao redor do mundo, as falhas de placas tectônicas se ajustando. Nunca Colômbia teve algo assim. E agora, foi Indonésia, né? 7,5, mais forte ainda. E aí a gente não consegue pregar a palavra porque a gente ainda não está apto num comportamento para receber. Porque a palavra diz, quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, quando a terra tremer e o céu se abalar.
Olha o tempo que a gente está vivendo, nós não podemos viver nesse descompasso, igreja. Não tem tempo mais para a gente perder com um relacionamento pífio, pequeno. Ele não diz que nós vamos ter intimidade com todos, mas que nós precisamos buscar viver em paz. Esse lugar aqui é um ambiente de paz. Hoje, uma dor que a igreja está sofrendo, pelo menos a igreja evangélica brasileira, tem muito satanista plantado dentro da igreja. E pasme, aqui também. Nesse momento você diz misericórdia. Conta com a misericórdia, mas tem. Em tudo que é igreja. Em tudo que é igreja. Por quê? Eu faço votos que todos que me ouvem aqui sejam considerados trigo. Amém? Olha para quem está do teu lado aí. Você está vendo um trigo? Sim ou não? Mas a palavra diz que no meio da plantação de trigo, o que o inimigo fez? Semeou o joio. Então, se tem trigo aqui, eu conto ou você conta? Tem joio também. A gente não sabe o que é um e o que é outro. E o que é pior, hoje tem pastores mandando gente embora da igreja porque quer fazer uma seleção entre joio e trigo, quando a Bíblia diz que não somos nós que fazemos isso. Quando o Senhor da seara vir, Ele vai distinguir um e outro. Então até lá, vamos conviver. Vamos conviver. Eu falei com um amado pastor meu, explicando para ele, ele disse, pastor, ele disse assim, eu não acredito que o senhor, com essa amada igreja aí de Capão da Canoa, passa por isso. E eu disse para ele, não, filho, isso aí é só privilégio teu. Desentendimento, inveja, indignação, porfias, iras, é só você que eu conheço. E a igreja de Corinto. Que Paulo chegou, o que ele disse para os coríntios, né? Eu queria elogiar vocês, mas não dá. Com esse comportamento não dá. Então hoje a palavra é para que nós tenhamos um comportamento de cristãos, verdadeiros. Pelo amor de Deus. Deixa eu abrir o coração para vocês aqui. Essa semana eu recebi mais uma, né, de pastores aqui da cidade. Isso aqui disseram, me admiro de um pastor que permite legendários, movimento legendários na sua igreja, para se apoiar numa bengala que se chama legendários, de misericórdia. Isso vai te tratar. Vai te tratar. E eu acho interessante porque eles falam com todo mundo, mas não falam comigo. Eu queria que a pessoa viesse e falasse comigo, não tem problema de falar com ninguém. Com ninguém, mas as pessoas falam para outros. Agridem as ovelhas, caluniam, mentem. Não é? Presta atenção. Tem pessoas que você não vai poder ter intimidade. É triste, né? Mas é assim. Mas é assim. Tem pessoas que a gente vai continuar convivendo por causa da família. Às vezes na sua família tem pessoa que você não gostaria de conviver mais, não é? Sim ou não? Sim, tem. Toda família tem. Mas você tem que continuar convivendo a família. Às vezes tem pessoa na igreja que você não quer conviver mais, mas olha a notícia, você tem que continuar. Isso é vida. Isso é verdade. E eu não estou aqui para mentir. Graças a Deus, desde que eu entrei para a liderança, são 44 anos, e à frente dessa igreja são 20 anos, pregando a verdade. Às vezes o pessoal gosta, às vezes não. E vou dizer para vocês, às vezes é bom, às vezes é ruim. Vamos fazer o quê? Não? Talvez não exista mais confiança para uma amizade profunda, mas ainda pode existir respeito. Respeito. Quando eu soube disso, né, do que estavam falando mal de mim aí por causa do movimento Legendários, eu tinha uma escolha de duas opções. Ou ia lá botar a boca, discutir, debater, mas eu não posso fazer isso, sabe por quê? Quando tem a marcha para Jesus, e os pastores aqui sabem da importância da marcha para Jesus, nós temos que estar lá. Então a gente não pode brigar com ninguém. O povo não tem culpa. Se um pastor gosta do outro, não gosta do outro. Dane-se. Não devia ter falado essa palavra, né? Mas o pessoal da projeção é bom, eles vão retirar.
Tentar ser mais ameno, que se rale. Também não. Nem se lasque. Cada coisa que eu falo, ela olha para mim e só fala assim. Nós não podemos quebrar a comunhão. Se alguém quer quebrar a comunhão com você, é problema da pessoa, deixa ela, mas nós não quebramos a comunhão. Nós não fazemos isso. Respeitar não significa fingir que nada aconteceu. Significa decidir que a ferida não vai definir o nosso comportamento. Presta atenção. Gente, nós temos aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa. Quantos vão lá semanalmente para orar por esse homem? Está falando isso porque é da tua igreja. Nós não damos a mínima para isso. É um homem de Deus que está defendendo os interesses de todo o povo de Capão da Canoa e é irmão nosso. Então deixa eu dizer uma coisa para você, criatura, não é porque os outros não fazem que você vai deixar de fazer. Não é assim. Seguida eu estou lá, vim orar contigo, presidente. Às vezes 5 minutos, às vezes 10 minutos. Poxa, tem uns que estão pagando um preço aqui para melhorar essa cidade. E eu continuo com a ideia de que nós ainda teremos que ter um prefeito cristão nessa cidade. Eu não vou de jeito nenhum. Não tem esse chamado, não tem nem essa competência. Mas pastor Gabriel é político, a Alessandra é político, né? Nós temos o Mateus Sperry, que está em campanha aí, é político. Nuna, que tem uma história brilhante, é político. Tem muita gente aqui que pode mudar isso aí. Entendeu? Tem muita gente que pode renovar aquilo. E eu falo para vocês num momento de tristeza, porque eu acho que não vai ser fácil mudar alguma coisa nesse Brasil, viu? Talvez nós tenhamos mais 4 anos iguais aos últimos. Isso aí me fere demais. Me chateia muito. E se você pensa, como já aconteceu aqui, teve gente que reclamou para pastores, e meus pastores vieram reclamar. Pastor fulano, no dia que ele veio, o senhor deu uma pegada lá no presidente. E o cara nunca mais voltou na igreja. Que ele acha uma igreja que defenda o Lula. E vai. Tenta segurar na mão de Deus. E vai. Agora você pode cumprimentar sem bajular. Poder conversar sem revelar a sua intimidade. Quando eu encontrar esse pastor que fala mal de mim por causa do movimento Legendários, ele não entendeu, porque o movimento Legendários não é igreja, e ele estender a mão para mim, o que você acha que eu vou fazer? Virar a cara? Nunca virei a cara para ninguém. Já ouvi muitas pessoas me dizerem, não sei como é que tu consegue. E eu respondo, eu não tenho problema de educação. A pessoa falou mal de mim, eu sei que ela falou, eu estendo a mão em cumprimento. Isso é educação. Irmãos, quando eu digo que eu sou da nobreza, não estou brincando, eu sou. Uma nobreza mais simples, talvez, mas eu sou da nobreza. Não tem problema de educação. Você pode cooperar sem entregar o teu coração para isso, mas cooperar, seguir sendo igreja. Olha, para cada igreja que está aqui nessa cidade, está ganhando almas, está fazendo um trabalho de união conosco, de unidade conosco, nós vamos receber bem. Não interessa se gosta ou não gosta de nós. Não estou preocupado em alguém gostar de mim. Se não gostar, com todo respeito, não faz a menor diferença. Eu já tenho quem goste. Ó, 2, olha que bênção, ó. Presta atenção. Para manter a paz, sem reconstruir uma proximidade que se torne perigosa, é a coisa mais fácil que tem, basta o respeito. E aquele amor cristão. Você pode ser prudente como a serpente e simples como a pomba, entender a realidade sem devolver a mesma falsidade. Falaram mal de você, fica em paz, fica em paz, fica em paz. Esses dias eu me doí, fiquei doído, fui lá na Câmara, e foi bom, sabe por quê? Porque quando eu fui na Câmara eu estava machucado, eu vi alguém falar alguma coisa ali de uma atitude do presidente, eu fui lá, fui reclamar, né? Ah, Alessandro, olha o que falaram, e para a glória de Deus, sabe o que o Alessandro disse? Ei, pastor, tudo bem, fica na paz. Poxa, trouxe paz para o meu coração, que eu estava tão incendiado, que se tu fala alguma coisa, eu ia dizer, então vamos partir para a pancadaria. Mas a gente tem que aprender a fazer isso. Às vezes a pessoa que te agride, ela te ama, ela só não sabe como chegar. Ela não sabe como ser próximo de você. Presta atenção.
Não permita que a decepção transforme o seu coração naquilo que te feriu. Se você devolver na mesma moeda, se você falar mal porque falaram de você, você vai se tornar igual à pessoa que fez. E nós estamos aqui para aprender a ser igreja. O maior perigo da traição não é apenas o que fizeram conosco, é aquilo que nós podemos nos transformar depois dela. Olha, se eu dizer uma coisa para você, já atendi casais que houve a traição. E lamentavelmente, sabe o que o outro cônjuge pensava? Vai receber na mesma moeda. Isso entristecia o meu coração porque não resolve. Não resolve, não é porque você foi traído que você tem que trair. Não é porque você foi agredido que você tem que agredir. Depois de sermos criticados, o que a gente pensa? Em criticar. Ah, mas eu tenho coisas para falar também de fulano. Não faça isso. Depois de nós sermos traídos, podemos nos tornar desconfiados. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Hoje nós temos que sair desta sala aqui, sabendo que nós temos que ser suaves, simples como a pomba, mas prudentes, sagazes como uma serpente. E não é do jeito ruim da serpente, não. Ela se afasta da confusão. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. A prudência sem pureza vira malícia. Se você é prudente, mas não é puro, teu coração fica maldoso. A simplicidade sem prudência vira ingenuidade. E Deus também não quer que nós sejamos assim. Agora, a maturidade cristã mantém as duas juntas. Prudência tem que estar junto com a ingenuidade, com a simplicidade. Não pode estar fora dessa equação. Não paga fofoca com fofoca. Não se dissimule com quem é dissimulado contra você. Não organize uma campanha para destruir a reputação de quem destruiu a tua. Eu estou tratando um pastor e, meu Deus, como eu estou sofrendo. Ele não é dessa casa. Aliás, é bem distante, porque destruíram a reputação dele. E eu conheço bem e sei que é mentira. Sei que é mentira. Queria que o pastor Samuel e o Alessandro, que estão nos Estados Unidos, fossem lá ter com ele, mas não dá. Agora é hora dele ficar quieto. Eu digo, filho, fica quieto. Por quê? Você sabe, tá? A verdade sobre quem te feriu. Quem te feriu inventou mentiras a teu respeito. Você está na vantagem. Não pula para o lado dele. Não faz isso. Sabe por que uma vez a igreja foi dividida aqui nessa cidade? Porque as pessoas sabiam que o meu juramento, na ordem de ministros batistas nacionais, de nunca abrir a vida de ninguém que eu ouvi em confissão, eu iria manter. E para a glória de Deus, eu mantive. Por isso que essa igreja também é do tamanho que você está vendo aqui. Porque nós estamos aprendendo com o Senhor. O que está em Romanos 12, 21 agora. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E eu quero que você grave na sua mente de uma vez por todas. A palavra diz que aquele que paga com mal a quem lhe fez o bem, a maldição nunca se apartará da sua casa. Então, se você fez bem para alguém e a pessoa te tratou mal, inventou mentira, te caluniou, a maldição nunca vai se apartar da tua casa, da casa dessa pessoa, da casa dela. Agora, se você devolver na mesma moeda, a maldição passa para a tua casa. Passa para a tua casa. Eu falei para vocês que essa semana eu conversei com meu irmão de criação, né? E ele era investigador do DOPS. E eu e a Rosângela descobrimos até de onde veio essa última calúnia, né? Eu morto na freeway, essa até hoje não descobri nunca. Mas essa eu já sei de onde veio. E já sei para que imobiliária começou a passar para todo mundo. E você sabe qual foi o meu primeiro desejo? Ah, tá. É assim que funciona? Agora eu entendi. Logo depois de eu ter esse desejo, sabe o que o Espírito Santo me fez? E por que você está ouvindo essa palavra hoje? Ele me abraçou e disse assim, você não é daqueles que amaldiçoam. Você abençoa. Não paga o mal com o mal.
A maldição até pode estar na casa do outro, mas jamais tem que entrar na tua casa. Se alguém tentou destruir a tua reputação, levanta a mão e ora, entrega para o Senhor. Não faz a mesma coisa, porque senão você não vai se afastar jamais. O seu caráter vai sempre continuar sendo sua responsabilidade, não dos outros. Agora, se alguém está querendo acabar com a tua imagem, fica em paz. Olha, como é difícil viver o evangelho verdadeiro. E quem está falando para vocês praticamente nasceu na igreja. Eu sei que nascer na igreja não me faz um crente. Quem nasce numa garagem não é um carro. Então eu não sou crente porque eu nasci na igreja. Mas eu vim vivendo anos, processos e mudanças na igreja evangélica brasileira. E eu aprendi que nem todo silêncio é covardia. E nem todo confronto é coragem. Às vezes, meu querido presidente, a atitude tem que ser como a tua. Não confronta. Não confronta. A pessoa não gosta de você. Ela vai deturpar a tua imagem para outras pessoas. Deixa a maldição ficar com ela. Não abre a porta da tua casa para maldição. Não abre a porta da tua casa para conversas que vão dilacerar o relacionamento que você tem com outras pessoas. Hoje pela manhã nós recebemos um casal de irmãos aqui. E agora estão morando aqui bem pertinho da igreja, vem a pé, não precisa nem de motinha elétrica para vir. Que coisa boa você poder dizer para alguém, essa é sua casa. Essa é sua casa. E eu entendo que os filhos nunca saem de casa, no máximo eles moram longe. Não é? Então que bom quando a casa é sua. Nós cantamos aqui, né? Essa casa é sua para Deus, mas nós podemos dizer isso para os nossos irmãos também. Essa casa é sua. Você pode dizer isso para quem está mais perto de você. Essa casa é sua. Antes de você retalhar, pergunta, essa conversa pode produzir restauração? Se é uma conversa que não vai produzir restauração, não tenha com ninguém. Abre mão. Deixa. Pergunta também, a pessoa demonstra humildade para reconhecer os seus erros? Se a pessoa não reconhece o erro, se ela se agarrou na soberba e dali não sai, dali ninguém tira ela, deixa ela lá. Nunca esqueça que havia em Israel uma tradição. Quem se agarrasse na ponta do altar, o que tinha? O favor do rei. E tem outros exemplos aí de pessoas péssimas que conviveram com pessoas maravilhosas. Joabe conviveu com Davi. Davi atentou contra Joabe? Não. Ele ficou quietinho. Mas quando chega o tempo de Salomão, Joabe não era mais para estar junto. Davi sabia controlar Joabe, Salomão não ia saber. Então, quando Davi morre, Joabe sabia dos seus crimes, de quanto ele tentou prejudicar Davi, do dano que ele trouxe para a família real, do dano que ele trouxe para Israel, matou Abner na traição, foi desleal com Davi, matou o filho de Davi, Absalão, quando Davi disse, sejam temperantes com ele, calma com Absalão, me traz ele aqui. Ele matou o filho do rei. Então, quando Salomão assume, Joabe recebe uma sentença de morte. Inadvertidamente, ele vai atrás da tradição, e não do arrependimento. Ele se agarra na ponta do altar. Quando chega o chefe da guarda de Salomão, ele diz, sai daí, Joabe. O rei quer falar contigo. O que Joabe respondeu? Não, eu sei que ele quer me matar. Se ele tiver que me matar, que me mate aqui, diante do altar. Isso era uma tradição tão... Bom, a gente canta aquele hino, né? Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Era tão firme isso, que o chefe da guarda de Salomão não atentou contra Joabe. Ele foi até o rei. E ele diz, rei, olha, não deu para matar o Joabe. Diz, por quê? Ele está agarrado na ponta do altar, ele se agarrou no chifre. E Salomão disse, o que quer dizer isso? Quer dizer que quem toca na ponta do altar alcança o favor do rei. Ou seja, o que pede o rei concede. E o que ele falou? Ele disse que se é para matar ele, então que mate lá na ponta do altar. O que Salomão disse? Desejo concedido. Vai lá e mata ele na ponta do altar.
Para ele foi ruim, por isso que quando a gente canta essa música, toca na ponta do altar, tem que ter cuidado, tá? Mas o rei atendeu o pedido dele. Qual era o pedido dele? Se vai me matar, me mata aqui. Ok, morre aí então. Presta atenção. Quando tem algum assunto, esse assunto é tão grave, mas tão grave que ele não pode ser encoberto pelo amor? Tem que haver exposição? Cuidado. Às vezes, nós estamos querendo viver de novidades, de assuntos, de coisas para falar, de coisas para pensar. Cuidado, isso destrói relacionamentos. A Bíblia diz, as más conversas destroem os bons costumes. Nem todo silêncio é covardia, lembra disso. Mas a resposta mais correta é você diminuir o acesso de quem te fere, de quem te calunia. Observa os frutos e continua tratando a pessoa com dignidade. Jesus foi digno. Ele sabia que Judas ia trair. Ele recebeu Judas em paz. E eu quero te dizer uma coisa, as decepções doem, mas elas também revelam. Eu sei que eu estou pregando para muita gente decepcionada hoje. Se você se sente decepcionado, é porque a decepção te revelou pessoas. Sim ou não? Ah, eu estou decepcionado porque fulano mostrou quem ele é. Dá glória a Deus. E se não mostra, como é que você faz? As decepções revelam ambientes. Tem ambiente que você tem que sair. Tem ambiente que você não pode frequentar mais. As decepções revelam motivações e, principalmente, revelam áreas da nossa vida que nós precisamos amadurecer. Não quem fez. Não quem fez. Jesus sabia que existiam lobos, mas Ele não nos mandou matar lobos. Jesus sabia que existiam lobos, mas Ele não permitiu que os lobos mudassem a natureza das ovelhas. Eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Eu quero que você volte aqui para essa arte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se encontre aqui como a ovelha. Ah, mas está cercada de lobos. Sim, Jesus te mandou para esse lugar. Só que Ele não quer que mude a sua natureza. Lobo é lobo. Ovelha é ovelha. E eu quero que você dê a mão para quem está do teu lado aí. E quero concluir dizendo, a decepção pode mudar a nossa percepção, mas não pode corromper o nosso coração. Se você está decepcionado, muda a tua percepção. Você descobriu como funciona, mas não corrompa o seu coração. Não é porque te feriram, te traíram, que você vai fazer a mesma coisa. Ouça sem acreditar em tudo. Perceba sem expor tudo. Perdoe sem permitir tudo. E conviva sem confiar em tudo. Hoje o Senhor está nos chamando como igreja a amadurecermos. Nós precisamos estar maduros para ir para o próximo nível. Senão é um show. Vou te dar mais um ouro agora. Não é preciso confrontar todas as pessoas que nos decepcionaram. Algumas apenas precisam deixar de ocupar o lugar que elas nunca tiveram caráter para manter. Forte isso, né? Você deu lugar. A pessoa está lá no teu coração, mas ela não teve caráter para se manter lá. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deixa embora. Deixa embora, ela tem que sair daí. Para nós avançarmos para o próximo nível, nós temos que ser prudentes, sem sermos enganados. E se nós somos aqueles que estão enganando,
não vale a pena. Você será exposto, você será exposta. Então volta a ter um coração puro, mãos limpas, seja simples, para você não se tornar igual quem te enganou. E peça para o Senhor sabedoria para reconhecer as intenções e maturidade para lidar com as decepções. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor nos quer agora, ganhando almas para Jesus. Amém? Nós somos igreja, nós temos sonhos. Nós temos sonhos que rapidamente esse lugar se torne pequeno demais. Depois de ter vários cultos no domingo, vários cultos na semana, que ele se torne pequeno demais. É o que a gente quer. Mas nós precisamos estar prontos para receber quem Deus vai mandar para cá. O nosso coração tem que estar puro. Não é porque tentaram acabar com a tua reputação que você vai acabar com a reputação de quem tentou fazer isso. Cada um dá o que tem. Uma senhora, ela costumava dar flores para as pessoas. Eu já contei essa história aqui na igreja. E um dia se mudou para o lado dela um vizinho intolerável. E ele pegava lixo e jogava por cima do muro no lado dessa senhora. Sabe o que ela fazia? Juntava o lixo, separava o reciclado, pegava o orgânico e fazia adubo. Misturava com a terra, plantava. Quando tinha flores, ela colocava no muro desse vizinho. Isso aí irritava mais o vizinho. Então, cada vez ele jogava mais lixo para o lado dela. E cada vez mais ela colocava flores no muro do lado dele. Um dia alguém olhou a atitude dessa senhora e disse: eu não acredito. Se a pessoa joga lixo no meu lado, joga um balde, eu vou largar um container no pátio dele. Ele vai aprender como é que se trata. Olho por olho, dente por dente. E essa pessoa resolveu perguntar para essa senhora: por que alguém que está jogando lixo no seu pátio, a senhora está entregando flores? A resposta dessa mulher foi muito simples. Sabe o que ela disse? Olha, cada um dá o que tem. Se alguém joga lixo em você e você joga lixo na pessoa, você tem lixo para jogar nela. Agora, se você tem flores, entrega a flor para cada lixo que jogam sobre a tua vida. Quero que você feche os olhos agora e... Já vi que o pessoal começou a tocar essa música, desafiador. Sabe que às vezes para mim é difícil até cantar. Quando chega naquela parte vira um lamento. Ah, Jesus! Eu reconheço que Ele ainda tem que trabalhar muito no meu coração. E reconheça que Ele tem que trabalhar muito no seu coração. Fica de mão com essa pessoa e canta essa música.